Shalom, querido, shalom. Vamos fazer um retorno aqui, né? Dar continuidade na escola de ACAD, hoje gravado, porque eu quero fazer recapitular, né? O que a gente falou até agora, porque a gente ficou dias sem falar acerca de Mamon. Algumas pessoas já vieram, perguntaram, acabou? Eu falei, não acabou. Mas por causa das festas, né? A gente estava bem focado nas festas do Senhor aí. E por causa desse momento, eu não consegui estar gravando. Mas hoje a gente vai retomar, fazer um resumão aí do que foi falado até agora. E semana que vem a gente volta com coisa nova, né? Dando continuidade ao que a gente estava falando. Antes de falar acerca de Mamon, eu quero falar sobre a escola IACAD. Eu não sei, mas eu acho que eu não falei. IACAD, queridos, é um nome hebraico, né? Bíblico, que em vários textos você vai encontrar essa palavra quando você procurar no original. E IACAD está ligado a fundar, a fixar, a estabelecer algo, a lançar alicerce, a colocar em ordem. Então esse é o propósito, né, dessa escola. Colocar em ordem as coisas relacionadas ao reino de Deus. Fundamentar pessoas dentro das verdades da palavra, para que haja um mover, para que haja um fluir, né? Isaías diz assim, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para pôr as pessoas em liberdade. E para que as pessoas têm que estar em liberdade? Para que elas possam fluir, queridos, para que elas possam ser correntes nessa terra, ser rios de avivamento nessa terra, para que a vida dela seja leve e dê certo e ela frutifique em tudo, né? Eu tenho visto, e eu vivi isso por muito tempo, um cristianismo onde eu amava o Senhor, onde eu estava dentro da igreja, eu estava servindo, eu estava liderando, mas a minha vida não estava frutificando. E a gente às vezes pega e se apega em algumas áreas, né? Ah, não, nessa área aqui tá dando tudo certo, é porque nessa daqui eu tô enfrentando guerra. Não, queridos, nós vamos enfrentar guerras em todas as áreas, mas em todas as áreas nós temos que ser frutíferos. Em todas as áreas nós temos que fluir como os rios do Senhor, que flui sem enrosco. Se tá tendo enrosco, se tá tendo paralisia, é porque algo espiritual tá travando, porque algo está acontecendo, porque algo está desalinhado. E a CAD vem para isso, para fundamentar, para fixar, para estabelecer, para criar alicerces fundamentados na palavra, para colocar em ordem, para que a nossa vida possa fluir e frutificar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? Bom, essa primeira parte da escola a gente está tratando acerca de Mamon, né? E por que acerca de Mamon, queridos? Eu já falei que a gente vai ter bastante coisa aí para falar quando terminar esse livro, né? Que é um livro que a gente está estudando. Quando terminar esse livro, a gente vai falar um pouquinho sobre as bases de prosperidade, né? Como prosperar. Porque não adianta eu entender que a forma que Mamon age, eu preciso andar na contramão do sistema, né? Na contramão do sistema maligno das trevas. E é nessa contramão, vivendo os princípios da palavra, que eu vou alcançar a vida abundante. É óbvio que cada um vai ter um tipo de semeadura. Uns terão 30, outros 60, outros 90, outros 100, outros terão abundância, extravagância. Mas o importante é que a nossa vida seja fluida. O importante é que quando chegue no tempo certo, né, de semear, não seja com peso, não seja contando grãos, seja algo fluido, algo leve de fazer, né, algo bom de fazer, com a expectativa certa, no tempo certo e sabendo que vai ter uma colheita. Eu não sei você, queridos, quantas vezes no meu passado eu semeei em palavras proféticas, em moveres, né? E com palavras liberadas de que haveria uma colheita. E eu não vivi essa colheita. Por quê? Porque a semente ela tem que ser regada, né? E tudo tem muita coisa envolvida. Tem o solo, tem muita coisa envolvida. Tem o tempo de plantar, né? E quando nós plantamos com o coração conectado à fonte errada, nós não teremos a colheita certa. Amém? A nossa colheita será contaminada ou será paralisada. E por isso nós começamos pelas finanças. Porque as finanças, queridos, trava tudo.
As finanças travam casamento, as finanças travam ministério, as finanças travam chamado, porque nos tira do foco. Amém? Eu até falei em um vídeo aí, né, para trás, que a gente fala agora do descanso, né, do Shabat, do ter esse momento de descanso com o Senhor. Mas a gente não consegue descansar se tem conta para pagar, se o cobrador está na porta, se você não tem um ambiente prazeroso, se a família está desconectada, se há confusão na casa, a gente não consegue descansar, né? E a falta das finanças, a falta dos recursos, ele atrapalha todas as áreas da nossa vida, né? Então nós precisamos nos desconectar das trevas para que a gente possa fluir na vida de Deus. Então vamos lá, vamos começar fazendo esse resumão aí, né? Primeiro quem é Mamon? Queridos, Mamon, a gente sabe que é um demônio, né? Vamos colocar assim. Mas não é um demônio desses demônios baixos que agem dentro da pessoa. Embora eu já tenha visto, eu não sei se eu compartilhei com vocês no decorrer desses dias, eu acho que não. Mas uma única vez nessa minha caminhada cristã aí, uma única vez, eu vi uma manifestação demoníaca acerca de Mamon. Nós estávamos num evento, acho que era num encontro, não lembro, mas era um evento. Eu acredito que era um encontro de nível, assim, não era encontro com Deus, era um desses encontros. E dentro desse encontro houve uma ministração acerca de Mamon, acerca da área financeira. E tinha uma mulher de um outro estado aqui perto de Rondônia, que estava fazendo esse evento também. E aquela palavra mexeu tanto com ela, que ela levantou assim, quase gritando. E ela disse assim: eu sempre ofertei, nunca teve resultado, dizimei e não vi minhas finanças guardadas. O devorador tem comido tudo que é meu. Porém, hoje, se essa palavra vem do Deus vivo, eu faço uma prova com o Senhor. Eu vou lá na minha bolsa agora, eu vou tirar tudo que eu tenho e eu vou ofertar. E eu quero ver realmente se esse Deus vivo vai me prover. Queridos, ela desafiou de uma forma boa, né? Ela queria uma testificação da parte do Pai. Ela desafiou o Senhor. E ela saiu correndo daquele lugar e foi no quarto pegar a bolsa, né? Pegar o dinheiro. E ela pegou o dinheiro. E ela veio para ofertar. Mas ela veio com muita fúria com as trevas, sabe? Com muita indignação com o que ela tinha ouvido e que era uma realidade totalmente contrária àquilo que ela estava vivendo. E ela estava muito indignada com tudo aquilo. E ela pegou a oferta. Isso faz muitos anos, quer dizer, eu lembro como se fosse hoje. Era uma nota de R$50. Na época era muito dinheiro, sabe? E quando ela pegou o dinheiro na mão e esticou o braço para entregar a oferta, ela ficou endemoniada só no braço. A mão travou, ela não abria a mão e ela começou a gritar porque ela não conseguia mover o braço. O espírito maligno se manifestou ali e foi uma guerra travada, né, até que aquela mulher conseguiu ser liberada para ofertar, porque eu creio que aquela oferta ia quebrar muitas coisas, por isso que os demônios se manifestaram e houve um mover muito grande naquele lugar. E essa foi a única vez que eu vi uma manifestação acerca de espíritos financeiros, acerca de Mamon, né? Porque todos os comandos, eles têm os seus comandados. E Mamon tem os seus comandados, né? Que vão ser espíritos de escassez, de miséria, de vícios. Ele trabalha de prostituição, de pornografia. Ele trabalha de várias formas para prender as nossas finanças. Mas Mamon, ele não age diretamente assim, queridos. Mamon, ele age numa frequência, numa liberação de som. Sabe quando a Bíblia fala sobre os dardos inflamados, né? O que são esses dardos inflamados? São pensamentos que atacam a nossa mentalidade. E Mamon age assim, liberando uma frequência. E essa frequência gera uma onda de pensamento, gera uma cultura. Nos vídeos do Reset eu falo muito acerca disso, que toda cultura é um culto. A cultura, queridos, por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu vou fazer isso porque faz parte da cultura. Cuidado. Porque se não for uma cultura bíblica, você pode estar se enlaçando com as trevas. Porque a cultura é um culto. E todo culto tem alguém que recebe. E eu me torno semelhante a quem eu cultuo, a quem eu adoro.
Entende? Então, Mamon, ele gera essa frequência, esse som, para trazer no nosso pensamento a cultura do reino dele. E se eu agir dentro dessa cultura do reino dele, com certeza os meus frutos serão baseados naquilo que ele libera, naquilo que ele revela. A cultura vai fundamentar a minha vida. Amém? Então eu preciso estar na cultura do reino, na cultura bíblica, para que eu possa viver os princípios eternos. Então, Mamon, ele vem atuando nos dois polos. No polo da ganância, do ter muito, da abundância, mas também ele atua no polo da avareza. A ganância gerada pela força do braço e a avareza, a miséria, gerada pelo nível ferrenho de escassez, de não ter, né? Quantas pessoas, a gente estava agora, né? A gente está hoje no 8º dia, nas últimas horas de tabernáculos, né? A Bíblia fala que tabernáculos são 7 dias, mais um, né? Então, os 7 dias encerrou. Agora a gente está nesse reverberar aí do último dia, né? Às 18 horas encerra tudo. E quantas pessoas quiseram ofertar ao Senhor nesse período e não tinham? Mas quantas pessoas também não conhecem a palavra, queridos? Eu vou testemunhar algo aqui, né? Para vocês. A minha neta fez aniversário de 1 aninho. Mês passado, dia 9 de setembro. E a gente fez a celebração do aniversário dela no dia 19. E eu gastei tudo que eu tinha. Queria dizer sério. Eu animada, né? A primeira neta, feliz da vida, regozijando com o Senhor, porque eu tô vivendo um cumprimento da palavra, eu tô vendo os filhos dos meus filhos. Em um momento de celebração, o Senhor havia falado algumas coisas comigo acerca do aniversário dela. E eu gastei com muita alegria, sabe? Foi um investimento muito grande naquele momento de celebração. Mas eu voltei para casa com as contas quase zeradas, assim, sabe? Porque eu investi nesse momento. E quando eu cheguei em casa, foi como se caísse minha ficha. Eu falei, meu Deus, eu tô às portas de tabernáculo. Como que eu gasto praticamente todos os meus recursos? E daí eu fui orar. E orar o quê? A palavra. Senhor, o Senhor dá semente a quem semeia. E eu não tenho dó de semear. Libera a semente. Libera sementes porque tem a festa aí, né? Tem 2 dias de festa e festa gasta. E tem a oferta. Libera semente, porque eu tô pronta para semear. Queridos, o Senhor enviou um nível de provisão assustador. Não vou falar valores, mas eu gastei muito no primeiro dia da festa. Nós fizemos um jantar aqui em casa. Houve participação dos filhos ministeriais, cada um entregou algo para o jantar. Mas eu gastei muito e com muita alegria, porque eu queria fazer o melhor para o Senhor e o melhor para os filhos que estão aqui. Com muita alegria. Depois veio a festa, né? Houve um outro nível de gasto bem elevado para tudo, né? Para aluguel de som, para alimentação, né? Nós estávamos em 3 igrejas promovendo o evento, cada igreja ficou com um horário de alimentação. Então houve todo aquele envolvimento. Para dança, eu estava liderando a equipe de dança, então eu tive um outro nível de gasto para dança. E resumo, não faltou. Eu tô com o dinheiro para entregar a oferta que estava no meu coração, né? Daqui a pouco eu vou enviar minha oferta. Por quê? Porque o Senhor cumpre a sua palavra. A cultura do reino de Deus diz que o Senhor dá a semente para quem semeia. Simples assim, queridos. As coisas são simples e elas funcionam. Mas a cultura de Mamon, ela gera tanto a ganância de que eu não vou gastar com o reino de Deus, quanto a miséria, eu não tenho para gastar. O meu coração. Quantas vezes, queridos, quando eu vivia na cultura de Mamon, quantas vezes eu chorei, porque eu queria dar. O meu coração era sincero e muitas vezes eu falava isso para o Senhor. Eu falava, Senhor, o meu coração é sincero. O meu coração é verdadeiro, mas eu não tinha. Eu não tinha condições. Não tinha, não era por não querer, não tinha.
Então Mamon, ele age nesses dois polos. E eu servi ao Senhor, queridos. Eu sirvo ao Senhor há mais de 25 anos. Eu já estava com o Senhor. Eu não tinha para investir no reino. Porque Mamon age nessas duas vertentes. A minha vida era de Jesus? Sim, a minha vida era de Jesus. Mas em mim havia conexões com Mamon. E como essas conexões estavam ligadas a mim? Pela falta de obediência aos princípios da palavra. Eu obedecia de uma forma limitada. Mas esse é assunto para daqui para frente, amém? Então Mamon, ele age nisso. Por quê? Porque ele quer que nós venhamos viver na sua cultura. Seja na cultura da abundância, da ganância, ou na cultura da avareza, da miséria. Seja nenhuma dessas duas culturas. E por que Mamon, ele quer estabelecer essa cultura? Porque toda cultura tem um rei, queridos. Eu falei, toda cultura gera um culto. E todo culto tem alguém que recebe. Esse alguém que recebe é o rei dessa cultura. E Mamon, ele tem uma luta travada com Cristo. Ele quer o lugar de Cristo. Vamos ver o que Cristo, a gente já falou acerca disso, mas vamos novamente para a palavra, amém? Porque a gente está revisando aqui, né? Vamos ver o que Cristo fala. Cristo fala acerca disso. E eu quero ler um texto hoje, um pouco grandinho, tá? Mas pega sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6. Queridos, abra seu entendimento em nome de Jesus, que a sua mente seja liberada para entender a palavra do Senhor. Que venha sobre você agora uma unção que quebra todo jugo, que quebra todo sofisma, que quebra toda fortaleza, que despedaça toda cultura enganosa e que você consiga enxergar que todo esse texto está falando acerca de dinheiro. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 19 ao 33. Então pegue sua Bíblia e vamos ler juntos aí. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Vou parar aqui já. Aqui o Senhor não está dizendo que nós não podemos ter riqueza. O Senhor está dizendo que no nosso coração não tenha a necessidade de ter riquezas nessa terra. Queridos, você pode ter uma vida abundante, você pode ter uma vida farta, você pode ter uma vida confortável, você pode ter projetos para você. Amém? Entenda isso, você é um cidadão do reino. Então você pode viver o melhor do reino nesta terra. O que o Senhor está dizendo é que o seu coração não esteja nessas coisas. Que o seu coração não esteja com o desejo louco de eu vou conquistar tudo isso. Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então, o Senhor acrescenta na nossa vida de acordo com a nossa fidelidade. De acordo com a cultura onde nós andamos. A cultura do reino de Deus tem a sua colheita. E nós vamos viver essa colheita. Amém? Então, o Senhor não está dizendo que você não pode ter riqueza nessa terra. Amém? O Senhor está dizendo, acumule no céu. O que é acumule no céu? Vamos lá, que o próprio texto explica. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Quer dizer, ajunte coisas eternas. Porque aonde estiver o vosso tesouro, vai estar o vosso coração. Então, o meu coração vai estar aonde está a minha busca, aonde está a minha entrega, aonde está o meu depósito. Daí, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se os teus olhos olhar para as coisas do reino, se ver como um cidadão do reino, como alguém que governa, como alguém que investe, como alguém que propaga, tudo em você será bom. Entenda isso. O Senhor, queridos, nós somos cidadãos do reino. A Bíblia, nesse contexto aqui, o Senhor vai falar sobre Salomão. Sabe? Da vestimenta, do comer. A Bíblia diz que se você quiser obedecer, você vai comer o melhor. Então o Senhor não tem problema em te dar o melhor. Não tem problema em te dar a melhor roupa, não tem problema em te dar o melhor calçado, não tem problema em te dar joias, não tem problema em te dar carro bom, casa boa. O Senhor não tem problema com isso.
O problema está se você usar tudo isso para uma cultura errada. Vamos lá. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, olha, existem dois reinos. Existe o reino de Mamon, aonde todas essas coisas são a base, são a força, e existe o meu reino, aonde eu sou a base e a força. Você não tem como servir a Mamon, e Mamon está ligado aos prazeres da carne. Vamos lá, você pode ter tudo isso, queridos, desde que tudo isso não tenha o seu coração. Por quê? Porque pode chegar um momento do Senhor falar assim, olha, me dá tal coisa. E você não vai querer dar, porque o seu coração tá naquilo. Eu testemunhei para uma irmã essa semana, não lembro quem. Eu vou testemunhar aqui agora. A gente vai continuar lendo, tá? Fica firme aí. Há muitos anos atrás, quando lançou a Bíblia de Estudo da Mulher, eu e meu marido estávamos desempregados numa situação terrível. Nós havíamos financiado a casa, então estava parcela da casa atrasada. Nós tínhamos 4 crianças, porque quando eu casei, o Adriano e eu casamos, eu tinha 2 filhas e o Adriano tinha um filho. E nós casamos e tivemos a Sara. Então o Adriano tinha que pagar a pensão, né, do Alan, e 3 crianças dentro de casa. E lançou aquela Bíblia, queridos, e eu pirei na Bíblia. Eu queria a Bíblia e eu orei pela Bíblia. E a Bíblia custava R$50 na época. Ó, de novo, falando dos 50, né? Já vou me aprofundar nisso, porque o Senhor já tem um código aí. E aquela Bíblia custava R$50. E eu comecei a orar pedindo a Bíblia. E veio um irmão em casa. E ele falou assim, eu não vou entrar. Eu atendi, né? Chamei ele para entrar, ele falou assim, eu não vou entrar. Eu só vim aqui porque o Senhor mandou eu te trazer essa oferta. O Senhor me disse que você está pedindo algo. E o Senhor está te dando. E me deu, colocou na minha mão e pediu para eu não abrir. Quando ele foi embora, eu olhei, era R$50. E eu já comecei a chorar porque eu sabia que era a Bíblia. Eu sabia que o Senhor estava me dando, satisfazendo um desejo, um sonho do meu coração. Queridos, eu corri na Betel, que é uma loja evangélica que tem aqui. Betel patrocina, brincadeira, fazendo propaganda. Uma irmã querida, Vânia. Corri lá e comprei a Bíblia. Feliz da vida, queridos. Feliz. Pensa numa alegria, num contentamento. Poucos dias depois, nós tínhamos um retiro na igreja. E eu fui com a minha Bíblia feliz da vida, né? E a Bíblia estava dentro da bolsa, aonde tava as minhas roupas, as roupas das minhas filhas, dentro da mala, na verdade, né? Era um retiro de carnaval de 4 dias. E nós chegamos, organizamos tudo e fomos para a primeira ministração. Na primeira ministração, o Senhor fala comigo, aquela Bíblia não é sua. Doe ela para fulano. Fulana está orando pela Bíblia. E eu falei, não é Deus. Não. Eu orei, o Senhor me deu. Não, isso não é Deus. E eu endureci o coração. Por quê? Porque o meu coração não estava em agradar o Senhor. O meu coração estava na Bíblia. E não era na Bíblia palavra, queridos, porque eu tinha outras Bíblias. Não era o meu coração estar na palavra de Deus. Não, isso é um engano. O meu coração estava na ostentação do que era aquela Bíblia. Passou aquele período, eu disse não. Quando eu entrei, a gente estava numa escola, quando eu entrei na sala onde eu iria dormir, queridos, as crianças haviam entrado na sala e estavam brincando. E uma criança empurrou a outra e ela caiu em cima da minha mala. E em cima da minha mala estava a frasqueira. A frasqueira estava em cima da Bíblia. Eu estava naquela noite escalada para intercessão, por isso que a Bíblia ainda estava na mala. E quando eu abri a mala, o perfume das minhas meninas, esses perfuminhos de criança, né, que geralmente a embalagem é plástica, havia estourado e derramado todo em cima da Bíblia. Queridos, a Bíblia estava dessa grossura assim. Agora eu tô assim porque é velhinha. Não é essa aqui não, tá? É outra. Embora essa daqui também é de estudo da mulher, mas é outra. Era outra. Tava dessa grossura assim. Todas as páginas inchadas. A capa, que era preta, havia aquele preto manchado. Quase a metade da Bíblia.
porque saiu tinta e manchou tudo. E eu chorei, porque eu entendi o Senhor me tratando. Eu chorei muito, muito com aquela Bíblia no colo, pedi perdão ao Senhor e coloquei a Bíblia lá, porque eu falei, Deus, agora nem eu nem ela. Eu podia ter entregue essa semente, o Senhor ia me dar algo. E nem eu nem ela, eu perdi a bênção. E depois que eu chorei muito, coloquei a Bíblia lá e, assim, frustrada comigo, decepcionada. Passou algumas horas, queridos, eu voltei, as manchas ficaram, mas todas as páginas haviam voltado ao normal. E daí eu ofertei a Bíblia. Pedi perdão para a irmã e ofertei a Bíblia. Mas o que eu estou dizendo, a questão é, aonde está o nosso coração? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Mamon estava agindo ali na minha vida, queridos. Por quê? Porque o meu coração não estava em agradar o Senhor, o meu coração não estava numa outra pessoa que estava orando, eu não estava nem aí com nada disso. Eu estava aí com, eu recebi, é meu. Isso aqui não é mais para servir o reino. Isso aqui não tem nada a ver com dar ao Senhor, isso aqui é para mim. É meu. O centro naquele momento era eu. Então é bem isso aqui, né? A candeia do meu olho era ruim, porque o meu foco não estava no reino, o meu foco estava em mim mesma. Isso mostrava que todo o meu corpo estava em trevas. Isso mostrava que Mamon estava agindo. Isso mostrava que eu não estava servindo ao Senhor. Porque você agrada um ou agrada outro. E naquele dia, dentro de um retiro, dentro da intercessão, ministrante, eu estava servindo a Mamon. Entende? Vamos lá. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Então o Senhor está dizendo assim, ei, vocês são mais importantes do que comida ou vestes. Eu sei que vocês precisam disso. Olha para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta e elas não têm, vocês não têm maior valor do que elas? E qual de vós, com todo o seu cuidado, poderá acrescentar um côvado, poderá crescer um pouquinho? E quanto ao vestuário, por que andais solísticos? Por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, é o que eu estava dizendo. Salomão era vestido de glória, tudo nele era glorioso. Se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O Senhor está dizendo aqui, queridos, que Ele acha, olha só o que o Senhor está dizendo. Olha, na minha visão, Deus está dizendo, eu acho que os lírios se vestem melhor do que Salomão. Será que o Senhor não pode nos vestir melhor do que os lírios? Você está entendendo isso? O Senhor está dizendo assim, ei, o que eu tenho para vocês são coisas grandes. Eu quero olhar para vocês e ver beleza em vocês. Eu não quero ver vocês maltrapilhos, com vestes de miséria. Não, eu quero ver vocês com vestes reais. Vocês são os meus reis. Como é que esse rei se veste, queridos? Vocês são os meus sacerdotes. Como é que o sacerdote se vestia? Todo de pedra, de ouro. O Senhor está dizendo, agora são vocês. O tempo dos reis e dos sacerdotes passou, agora são vocês. E eu quero vestir vocês melhor do que isso. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Não andeis inquietos, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vestiremos. O Senhor fala, para de pensar em coisa pequena. Para de pensar com uma mente escassa. Como diz meu apóstolo, para de pensar como órfão. É o órfão que se preocupa. É o órfão, queridos, que vai para a rua pedir porque não tem pai para sustentar. É o órfão que vai para a rua, criança, trabalhar. Porque não tem quem sustente. Nós temos pai. Nós temos quem nos veste. Nós temos quem nos dá comida. Nós temos quem nos dá bebida.
Nós não somos filhos de Mamon. Mamon, sim. Com Mamon, sim. Eu vou ter muita abundância, mas eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que fazer muito. Eu tenho que ter muita força no meu braço. Com Deus, não. Com Deus eu preciso querer e obedecer. Porque Ele é uma fonte inesgotável. 32. Porque todas essas coisas, a comida, a bebida e a veste, os gentios procuram. Por que os gentios procuram? Porque eles não têm pai. De certo, o vosso Pai Celestial. Olha o Senhor falando de paternidade de novo aqui. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Senhor sabe. Ele vai enviar. O Senhor dá semente ao que semeia. Mas, versículo 33, a gente usa isso aqui na porta da geladeira, no carro, em tudo quanto é canto, né? Mas a gente não vê que está falando de recursos. Mas buscai primeiro o reino. O reino de Deus é a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? As coisas que está falando acima. Comida, bebida, vestuário. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, queridos, a cultura do reino de Deus vai nos providenciar todas as coisas. Vai nos providenciar comida, vai nos providenciar a bebida, vai nos providenciar o vestuário e as demais coisas. Tudo vai ser acrescentado. Porque o reino de Deus é vivo. E por que que eu não estou vivendo tudo isso? Porque eu estou vivendo o reino de Mamon. Eu estou vivendo a cultura de Mamon. Eu não estou vivendo a cultura do reino de Deus. Simples assim, queridos. Em nome de Jesus, não se sinta ferido. E se você se sentir ferido, seja curado debaixo de uma outra identidade, debaixo de um outro entendimento, de um outro pensamento. Porque eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui testemunhando, falando de alguém que viveu servindo a Deus dentro da cultura de Mamon. Vivendo uma vida miserável e de escassez. Eu vivi isso. Então eu estou te dizendo que existe um outro caminho. Vamos lá. O que acontece na cultura de Mamon? Primeiro, o foco da pessoa está no dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu entendo que sem dinheiro eu vou ter problemas em todas as outras áreas. Então eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro porque eu tive uma vida miserável. E agora eu preciso ganhar dinheiro porque eu não vou viver mais essa vida miserável. Eu preciso ganhar dinheiro porque eu fui ferido no passado, porque todo mundo tinha e eu não tinha, e agora eu preciso mostrar para os outros que eu tenho. Eu preciso ganhar dinheiro. Então o meu foco, seja por trauma, por medo, por arrogância, seja pelo que for, o meu foco está no dinheiro. Então eu não vivo a plenitude dos princípios da palavra. Eu não vivo uma vida de obediência, porque a minha obediência está no reino de Mamon. Eu preciso ganhar dinheiro. Queridos, todos nós precisamos ganhar dinheiro. A questão é, qual é a fonte que vai liberar esses recursos? Essa é a questão. Porque existe a outra vertente, que é a mente de miséria, né? Que se eu sou miserável, eu sou espiritual. E eu fico pensando, como é que nós vamos avançar o reino de Deus sem o dinheiro? Queridos, o problema não é o dinheiro. Embora a palavra mamon seja dinheiro, mas a palavra mamon como dinheiro venha a mim. Eu sou a fonte da liberação do dinheiro. E Jesus está dizendo, ei, você não pode servir dois, não. Porque você serve um e agrada o outro, você serve o outro e agrada o outro. Um vai ficar desagradado nessa história. Um vai ficar desonrado nessa história. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a cultura do reino, a visão do reino, porque tudo que você precisa vai ser acrescentado na sua vida. Outra coisa que a cultura do reino de Mamon gera: medo e insegurança. Eu vivo ansioso. A gente leu sobre isso. Por que vocês estão ansiosos com essas coisas? Hein? Os pássaros têm. As flores têm. Será que vocês não vão ter? Vocês não têm pai, não? Mas a cultura do reino de Mamon gera insegurança e medo. Queridos, deixa eu falar. Todos nós vamos ter momentos de insegurança e medo. Porque senão falando isso aqui, parece que todo mundo que tem insegurança e medo está vivendo com Mamon. Não é isso. Todos nós vivemos insegurança e medo. Todos nós vamos chegar um momento de olhar na conta e falar, meu Deus, o que eu tenho na conta agora não vai dar para suprir tudo. Porém,
Se você vive a cultura do reino, o reino vai mandar o recurso. Essa é a questão. Se você vive a cultura do reino, quando vier o medo e a insegurança, você não vai para a força do seu braço, você vai para o Senhor. Senhor, olha, foi o que eu testemunhei no começo. Senhor, eu esbanjei aqui, hein? Queridos, o Senhor não me acusou. O Senhor não me acusou, o Senhor não me corrigiu, porque eu gastei demais no aniversário da minha neta. O Senhor simplesmente foi lá e enviou aquilo que era necessário para eu gastar de novo. Você tem pai. Entenda isso, queridos. E o seu pai tem uma fonte inesgotável. Parece difícil, mas é simples. Entenda isso para você viver isso. Deu medo, deu insegurança. Naquele momento, quando eu vi que eu havia extrapolado, falei, Deus, e agora? E agora eu preciso fazer? Não, agora eu preciso ir para o Senhor, porque eu sei a vida que eu tenho tido, queridos. Eu tenho obedecido aos princípios. Se tem princípios que eu não estou obedecendo, porque eu não conheço. E o Senhor vai de glória em glória. Lá na frente eu vou descobrir coisas que eu desobedeci aqui. Mas agora, dentro do conhecimento que eu tenho, e é isso que você precisa entender. Viva o seu melhor dentro do que você tem nesse momento. Amanhã o Senhor vai acrescentar. O Senhor dá semente a quem semeia. Se você não tem tido semente, são duas coisas. Ou você não semeia, ou você tem comido a semente. Todas as vezes que o Senhor libera uma semente, em vez de você semear, você come. Semente não é para comer, semente é para semear. Grão é para comer. Vamos lá. Outra coisa que a cultura do reino de Mamon faz, gera segurança no dinheiro. Então, a minha segurança está na minha conta bancária. Se ela tem dinheiro, tá de boa. Eu tenho crédito, eu tenho isso, eu tenho cartão, eu tenho cheque, eu posso. Então, eu vou. Mas a minha segurança não pode estar no dinheiro. E nem na força do meu braço. A minha segurança precisa estar no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Amém? Senso de valor. Eu só me sinto valorizado ou eu só valorizo pessoas por ter. Queridos, eu já testemunhei isso aqui no dia que eu ministrei acerca disso. Eu vou falar de novo. Eu já passei por isso. Eu já fui muitas vezes desvalorizada por não ter o recurso. Muitas vezes eu fui humilhada. Não foi nenhuma e nem duas vezes. Muitas vezes pessoas vieram para mim e perguntaram assim, aonde está o pecado? Por quê, queridos? Porque realmente tinha um pecado. Qual era o pecado? Princípios que eu não estava praticando. Porém, as pessoas não entendem que são princípios. Elas focam como se fossem obras da carne. E aquilo me doía de uma forma terrível, porque eu não vivia as obras da carne. Muitas vezes eu fui apontada por causa disso. E muitas vezes eu orei buscando no Senhor o dinheiro, mas porque eu precisava, eu queria me sentir valorizada. Eu estava cansada, porque eu via os milagres, eu via acontecendo, mas eu estava cansada. Queridos, uma vez, uma irmã chegou aqui em casa, nesse mesmo período que eu falei que eu e meu marido estávamos desempregados. E assim, a gente estava com o básico do básico para comer. E ela chegou aqui em casa e ela falou assim, vamos ali comigo. E eu entrei no carro dela, a gente saiu, achei que era para fazer alguma visita. E ela me levou no mercado. E ela falou assim, pega o carrinho e compra tudo o que você precisa. E eu olhei para ela e já comecei a chorar. Porque aquilo para mim era uma humilhação tão grande. E eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Ela falou assim, por que você não vai fazer? E daí eu expliquei o motivo lá para ela. E ela falou assim, não, você não vai fazer porque você é orgulhosa. Porque você quer ser um instrumento de Deus. Mas você quer ser um instrumento para ser usada na vida das outras pessoas. Mas você não quer ser um instrumento para pessoas serem usadas na sua vida. Você tem ideia que todos os dias tem pessoas que acordam e falam assim, Deus, em quem eu vou ser útil hoje? Mas você não quer ser essa pessoa.
Queridos, naquele dia eu entendi o quanto eu estava sendo orgulhosa, o quanto... Por isso, quando a gente fala de humildade, não tem nada a ver com dinheiro, porque eu não tinha nada, eu não tinha o que comer. E o nível de orgulho, por causa da raiz de ofensa. Raiz de ofensa é orgulho, queridos. Estava lá em cima. Entende? Então, o senso de valor. O que acontecia naquele momento? Eu estava sendo desvalorizada. Dentro de mim, eu não estava vendo assim, não, eu estou vivendo um momento e o Senhor está enviando a provisão, glória a Deus, aleluia. Essa irmã está sendo usada e eu estou recebendo. A Bíblia diz que mais vale dar do que receber. Hoje ela está dando, amanhã sou eu que vou dar. Eu não via dessa forma. O meu senso de valor. Então, eu era desvalorizada por causa do dinheiro. Entende? E quantas pessoas se sentem assim? E quantas pessoas dentro da igreja desvalorizam quem não tem o dinheiro? Por quê? Porque a visão está nos recursos. No mundo espiritual, o que a cultura de Mamon faz? Ela gera uma independência financeira de Deus. Então, eu não preciso do Senhor, eu preciso trabalhar. Eu não consigo entender, na minha mente não entra, como que o Senhor vai me dar. Eu preciso trabalhar. Falei isso já nos vídeos anteriores. Queridos, tudo que temos são canais. O seu serviço é canal, a igreja é canal, sua família é canal. Tudo é um canal que Deus vai usar. A sua faculdade é um canal, a sua profissão é um canal. A fonte precisa ser o Senhor. Quantas pessoas formadas são garis? Por quê? Porque a fonte não é a sua profissão. E daí vive o que Mamon está dando. Então, o Senhor vai usar aquilo que você tem. O Senhor vai usar a sua faculdade, o Senhor vai usar o seu emprego, o Senhor vai usar o seu patrão, a empresa que você trabalha, o Senhor vai usar a sua família, o Senhor vai usar a igreja. Tudo como canal. Para te abençoar, para te liberar. O Senhor vai usar pessoas, o Senhor vai liberar através de vidas, o Senhor vai liberar através de ideias que Ele vai te dar. Tudo são canais. A fonte precisa ser o Senhor. Nós não podemos agir na independência. Não, isso aqui fui eu que fiz. Não, isso aqui sou eu. Não, queridos. Porque se o Senhor quiser fechar a fonte, nada do que eu tenho vai abrir portas. Nada. Eu já passei por isso. De ir e as portas fechadas. Nada vai mudar. Então, o Senhor, Mamon quer que você acredite que você vai conseguir. E quer que você ande sozinho. Eu entrego dízimo, eu entrego a primícia, eu entrego oferta, então tá tudo certo. Eu posso fazer do meu jeito. Tudo é do Senhor. O Senhor pede 10% do dízimo. O Senhor pede os 3%, né? Um dia de trabalho, 3% do mês. O Senhor pede as ofertas voluntárias, mas tudo é dele. A questão é que ele deixa uma parte nas nossas mãos para que a gente administre como mordomos fiéis. Mas tudo é dele. Se ele quiser vir e tirar tudo, é dele. Então, nós precisamos sair da independência financeira. Outra coisa que Mamon gera no seu reino é a miséria, nos levando ao engano, né? Ou depositando toda a nossa força, toda a nossa energia para ganhar, para sair da miséria. Então, eu vou na força do meu braço porque eu quero sair da miséria. Ou eu visto essa roupa de miséria, aonde... Não, eu sou espiritual, tá vendo? O Senhor me manda o maná diário. Queridos, o Senhor não quer te mandar maná diário. O maná diário é um período. Israel passou pelo deserto, foi um período e nunca mais voltou. O Senhor quer nos levar para a terra prometida, aonde há abundância. O deserto é só uma escola, é só um momento. O deserto é só para mostrar aquilo que está no nosso coração. O deserto é só para trabalhar no nosso caráter. Só. Se você está ficando demais no deserto, é porque você não está se deixando moldar. E é uma delícia estar no deserto, tá? Muitas pessoas querem morar no deserto. Por quê? No deserto, queridos, a provisão é constante. O Senhor manda o milagre, o Senhor manda o sinal, o Senhor faz. No deserto, ainda que está tudo seco, ainda que eu viva do pouquinho do maná, eu estou vivendo. Eu não preciso me esforçar muito. Na terra prometida, não. Na terra prometida eu preciso exercer governo, eu preciso exercer domínio, eu preciso ir para a guerra, eu preciso conquistar, eu preciso ser posicionada, eu preciso trabalhar, eu preciso arar a terra, eu preciso plantar, eu preciso expulsar os inimigos.
E daí tem gente que não quer ter trabalho, né? Prefere viver do maná diário. Hashtag fica a dica aí. Vamos lá. Outra coisa que acontece, né, dentro dessa cultura do reino de Mamon é a paralisia ministerial. Falei isso já no começo. Porque a nossa vida ministerial vai ser paralisada. Porque eu vou buscar o recurso, eu vou buscar a fonte do recurso. Então, eu não vou fluir na minha vida ministerial. Quantos pastores estão deixando o pastoreio para ir trabalhar porque eu ganho mais lá fora? Isso é um engano, queridos. Se o Senhor te chamou para o ministério, você pode ter certeza que o ministério do reino de Deus te suprirá em todas as coisas. Se você exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, o Senhor te suprirá em todas as coisas. É o texto que nós acabamos de ler. E a última parte é, nós não teremos um testemunho de poder. A gente até leu, né, no passado, vamos ler aqui de novo? Mateus 5, 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz para todos que estão na casa. Então, todos que estão na casa precisam ver a sua vida com o Senhor. Precisam ver o que o Senhor tem feito através da sua vida. Precisam ver a abundância e a prosperidade. A sua vida precisa ser um testemunho de poder e não um testemunho de miséria. Volto a dizer, o maná é só por um período. O Senhor te dá governo para ser, fazer e estabelecer. Amém? Que o Senhor te abençoe. Semana que vem a gente volta, agora dando continuidade, né? Semana que vem a gente volta falando acerca da opressão maligna, perdas financeiras, outras atuações da cultura do reino de Mamon. Mas que você seja liberado e ativado para fluir no reino de Deus. Para entender, opa, tem alguma coisa errada na minha vida. Queridos, o primeiro passo é, eu estou vivendo alguma coisa fora da casinha aqui, Jesus. Me mostra qual é o princípio que eu estou quebrando. Me mostra onde eu estou errando. Fala comigo, eu quero me alinhar, eu quero me consertar, porque eu quero viver as verdades do teu reino. Que o Senhor te abençoe você, sua casa. Que o Senhor abençoe seu ministério, seu chamado. Que o Senhor abençoe sua família. Que a sua casa seja plena da glória de Deus. Últimas horas de tabernáculos. Que o Senhor habite na sua casa. E onde Ele habita, tem glória e manifestação. Tem transformação e abundância. Que haja colheita extravagante e que você flua com o Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.